Aí é que as sereias cantam em roda do navio para distrair para distrair o navio, para o navio afundar ou qualquer coisa assim, né? Então era muito perigoso sempre. Então ela tinha muito medo sempre. Mas o vovô saiu daquilo lá e casou com ela. E aí foram... Hã? Gravataí? Aí, eles não moravam em Gravataí, eles vieram da Alemanha, vieram sentados no navio também, assim, diz que o voo até veio nos bagageiros, assim, para não ser visto, né? Não sei se tinha guerra, essas coisas assim, a gente não perguntava. Aí depois, quando eles vieram, eles casaram, então, ficaram um tempo com a Bisa, que a Bisa era irmã da avó, não era mãe, era irmã. E ela foi, e eles foram comprar em Gravataí. Gravataí. Gravataí era um gramado enorme, era uma baita de uma fazenda, né? E eles foram morar lá. Fizeram uma casa, que as paredes da casa eram dessa grossura assim. Dessa grossura. Um casarão daqueles que tinha aquele corredor grande assim. Depois ficava uma porta de cada lado, então tinha a porta da sala, tinha a porta de um quarto, tinha a porta do outro quarto, tudo, eles eram 12 irmãos depois, né? Então eles casaram e foram tendo os filhos lá. E foram o vô e mais 11? Hã? O vô e mais 11? O vô. O vô e mais 11, o vô Augusto e mais 11, eles vieram da Alemanha, aí construíram uma casa lá e tiveram 12 filhos. Não. Ou vieram os 12? Não, eles vieram, ele veio sozinho. Ele casou aqui. Isso. Casou aqui, eu não sei. Não Acho que tenho sim, certeza. acho que sim. Depois, então, ele comprou essa chácara na Alemanha. Ele trabalhou mais um tempo e juntou um dinheiro e comprou esse terreno lá em Gravataí. E aí foram para lá. E lá foi um filho atrás do outro, um filho atrás do outro. E eles viviam muito bem, assim. Eu me lembro que eu era pequenininha e a casa tinha uma escadaria muito grande para a gente subir até a casa. E tinha uma roda, assim, toda que era de laje. Então o vovô sentava ali e fazia chimarrão e os filhos vinham e tomavam. E aí ele foi dando um pedaço para cada um dos filhos. E os filhos foram morando lá quando casaram. Todos também tinham muitos filhos que quando eles falam, assim para a gente, deve ser parente, mas eu não sei, não conheço. Então, foram tudo casando por lá. E o pai, com a idade, eu disse que o avô era tão seguro, que os padres iam muito lá e rezar, missa e tudo mais, né? Então, a vovó precisava de ter doce, de tudo, assim, como ela tinha mesmo, uma peça na casa dela, e ela carregava a chave aqui para ninguém entrar lá. Uma dispensa? É uma dispensa mesmo. E aí eram as latas de banho, assim, cheias de bolacha, cheia disto, cheia daquilo, tudo era assim, com muita fartura. Senão a gurizada atacava aquilo lá e acabava com todo mundo, porque aí as namoradas vinham e tudo mais, né? E foram fazendo aquele familhão grande, mas tudo morando meio perto. E depois foi indo, o vovô faleceu. Aí passou um padre lá e convidou o pai para ser padre. Só ele ou mais algum outro? Não, ele falou na mesa, sabe?
E aí perguntou quem queria ir com ele, e o pai disse que ele queria. Então foi com ele. Esse pai tinha 9 anos, não era 6, era 9 anos. 9 anos. É. Aí o vovô e a vovó, muito católicos que eram, ficaram muito felizes, tá? Fizeram tudo e deixaram o pai ir. E o pai ficou no seminário, faltava 3 anos para ele ser jesuíta, que é a congregação mais forte, mais rígida. Foi para a Companhia de Jesus, foi para ser... Companhia de Jesus, foi para lá. E aí no seminário, né, aprendeu. Mas quando chegou uma hora, ele não quis mais. Ficava tipo internado lá, né? Sim. É em São Leopoldo, não? É em São Leopoldo. Então ele estava morando em Gravataí e aí ele foi para lá. Para São Leopoldo com o pai. Voltava nos finais de semana, certo? Alguma coisa não. Assim. O vovô e a vovó iam lá visitar ele e ele vinha nas férias. Vinha nas férias. Aí então, quando terminou, quando ele estava, eu acho, uns 18, 19 anos, uma coisa assim, ou mais. Ele saiu, aí o vovô morreu, e a vovó disse, olha, Augusto, agora tu vem para casa para ajudar também, para ajudar a trabalhar aqui. E aí o pai saiu do seminário e foi para casa. Ficou lá na casa deles e tudo mais, um tempo, e depois inventou. Aí ele tinha um sobrinho dele que estava namorando uma moça. Deixa eu perguntar uma coisa, Tiago. Ele voltou para ajudar a cuidar, ele era tipo um sítio, da família. Mas que produzia coisa, assim? O que tinha lá? Cada um produzia o seu alimento e o que sobrava eles iam vender. Iam vendendo, tá. Vendiam fora, nos armazéns, sim, sabe? E aí, então, eles ficaram. Ele ficou lá aquele tempo. Aí, o meu tio disse assim, ó, eu vou te levar lá para te conhecer a família da minha noiva. Uhum. Aí levou lá e ele conheceu a minha mãe. A minha mãe tinha 16 anos. E o meu tio e a minha tia, que era a tia Hilda e o tio Arthur, eles já eram com mais idadezinha, assim, tudo casaram. E o pai foi querendo casar. Então casou com ela que tinha 17 anos. Diz que o pai dizia assim para ela, assim, ó, quando nós tiver filho, vai ter uma empregada para cada filho. E ela acreditou. E ela acreditava em tudo, né? E ela era o xodó do vovô e da vovó, sabe? Porque era só 2 filhas que eles tinham. Então, eles faziam de tudo. Aí, então, casaram e vieram para Porto Alegre. Aí, vieram para Porto Alegre para morar na igreja, na Cabral ali, na igreja Nossa Senhora da Piedade. Ali tem uma igreja, ali o pai casou e ficou morando com os padres lá. Ainda com relação aos jesuítas do seminário. Com relação assim, porque os padres ficaram tudo amigos, né? Então, de repente alguns continuaram, eram como se fossem colegas deles. Ele não tinha nada a ver, sim, sabe? Mas estava parando lá porque não tinha onde morar. Uhum. Isso foi um pouquinho antes do casamento dele, eu acho. Depois... Mas foi sem ter o que fazer especificamente, foi lá, veio para cá, aliás... veio para cá acertar aonde é que ele podia ficar e tudo mais, e aquilo. E não trouxe ela logo. Sim. Mas aí os padres lá disseram assim, nós vamos abrir um colégio.
era o padre... Vigário. Agora não me lembro o nome dele. Agora não me lembro o nome deles. Eu sei, um que era o padre Henrique. Não tem problema. E o outro era o padre Matias Wagner, sabe? Então eles abriram um colégio na rua Mariante, mas lá embaixo, assim, sabe? Abriram um coleginho lá e disseram para o pai que o pai podia dar aula lá. E aí o pai ficou com a aula, né? Recebia professora. Aí ele começou a dar aula particular também para eles, tudo mais. E foi vivendo. Aí foi lá, disse para a mãe, trouxe. Era uma escola normal, assim? Era uma escola Era uma escola normal. Normal, assim, tipo uma escola particular ligada aos jesuítas. Ligada à igreja, não sei se era bem a igreja, se eram os jesuítas. Sim. E daí, então, ele ficou morando lá. Aí eles alugaram uma casa. Aí os padrinhos de casamento disseram assim, não, vai morar conosco, até poder comprar uma casa. Aí ele e a mãe, mas ficaram lá um tempinho e parece que não gostavam muito. Já saíram de lá e compraram, e alugaram umas peças. As peças que eles alugaram era da mãe do cartório aqui, do cartório Presser, sabe? A mãe dele que alugou uma pecinha para eles morarem enquanto não tinha eu. Aí depois... E essa escola, a senhora não se lembra o nome nem nada assim? Né? Escola Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus. E aí, então, ele ficou dando aula lá e veio o professor José Kundes, que o professor José Kundes era irmão do bispo de... não sei mais de onde era aquele bispo. Não sei, não me lembro assim, de cara. E era Dom... Não lembro. Aí, então, ele ficou morando lá com elas, até um dia que a mãe disse que jogou uma bacia de água, porque naquele tempo não tinha essas coisas, água, tudo. Jogou uma bacia de água, sim, foi para baixo da casa. E a mulher não gostou e falou, e aí a mãe começou a chorar. E aí o pai disse, então, agora está na hora de nós comprar uma casinha. Aí compraram na rua Liberdade. Ali perto, né? Nos fundos da igreja. Nos fundos da igreja que eles foram morar. E ali a empregada da igreja ajudava a mãe em tudo, porque a mãe não sabia fazer nada. Com 17 anos, a mãe não sabia fazer nada, nem um arroz. Diz que aí o pai convidou que é minha madrinha, né, Dinda, para ir comer lá em casa, lá na casa. Chegou lá, quando a mãe botou o arroz na mesa, ela olhou para o arroz e disse assim, esse arroz não foi bem cozido, Medina. Eu vou te ensinar direitinho e tudo mais. E começou a ensinar, e o pai também ensinava ela, o que podia, assim, sabe? Porque o pai nunca foi omisso a nada. E aí, ficaram morando lá. Aí veio eu, a Leni, a Benildes e o Luiz. Nasceram nessa casa? Nascemos lá. Nós nascemos no Hospital Moinhos de Vento. Eu nasci no Hospital Moinhos de Vento. E a Leni também. Aí diz que as irmãs diziam assim, ó, quando a mãe chegou lá para ganhar a Leni, elas diziam assim, ó, é a esposa do professor Agostinho Tizan. Pode deixar essa cama aqui,
separada, porque é um dentro e um fora. Já sabia. Eu já sabia. E assim ele foi tendo filho, né? Um atrás do outro, um E ele atrás do continuava outro. nessa escola? Ele continuou na escola, eu acho que até uns 9 anos que eu tinha, ele ficou continuando lá, porque aí nós também eles fundaram a escola das meninas, de meninas ali, que eu não sei, eu não me lembro mais, mas parece que era a Escola Nossa Senhora da Piedade, sabe? Então tinha. E em cima, bem de frente à igreja, tem um asilo que é das meninas, assim, que era das meninas, que não tinham ninguém, ou que não queriam um casal, queriam trabalhar, isso e aquilo, que estavam sozinhas. As irmãs pegavam e levavam para lá. Então, formaram um asilo lá, sabe? E era muito concorrido lá. Tinha moços da igreja que ia lá pedir para a irmã, porque elas queriam uma moça de lá. Aí então, tá, o senhor sabe quem é? Não, nós não sabemos. Então, tá, elas botavam as moças tudo assim e mandavam ele escolher. E assim eles foram casando, né? O pai já era casado, já tinha esses filhos. Uhum. Nós já estávamos no colégio das irmãs daí, e ele lá no colégio. Aí ele falou com o padre Poquet, que já é morto há muitos anos. O padre Poquet disse assim: Agostinho, eu vou te arrumar para ti ir para um outro colégio. Tu ganha muito pouco ali. Aí arrumou o Anchieta. Aí o pai foi para o Anchieta. Mas ele antes ficou cuidando do Pensionato. do pensionato, né? Sim, Quando mas que época que foi essa? não. Isso aí. Não, do jeito nenhum. E, Pode ser calma também. isso